Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o fim do governo Lula, o fim da governabilidade do governo Lula. O Congresso Nacional, os deputados, os senadores largaram a mão do Lula e o governo está desesperado nesse exato momento. E o Lula teve que recorrer ao todo-poderoso Xandão, ao Alexandre de Moraes, para ver se eles conseguem ter algum tipo de suspiro até o final do seu mandato, que está em risco nesse momento. Se até agora o Lula vinha aprovando todo tipo de barbaridade no Congresso Nacional, enfiando dinheiro no bolso dos deputados por meio das emendas parlamentares, dos bilhões e bilhões de reais nos bolsos diretamente dos deputados, aprovando projetos absurdos, como a taxação da blusinha, você lembra da taxação das compras internacionais que a gente bateu muito aqui no nosso canal, com o governo aumentando os impostos nas comprinhas internacionais, nos sites como Shein, Shopee, AliExpress, você lembra disso? Com a volta também do imposto da gasolina, do etanol, imposto das bets, imposto do pecado, imposto sobre os painéis solares, imposto do DPVAT, imposto para tudo quanto é que é lado, com o governo batendo todos os recordes de arrecadação. Só em 2025, agora de janeiro a maio, o governo saqueou dos nossos bolsos, meus amigos, mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, batendo recorde. Isso aqui não é economia crescendo, meu amigo. Isso aqui é imposto aumentando mesmo, só isso. Só que o Congresso Nacional, nesse momento, está virando as costas para o Lula. Por que será que eles estão fazendo isso, hein? Eu vou te explicar. E pela primeira vez em mais de 30 anos, o Congresso revogou o aumento de imposto por decreto presidencial. Derrubou o decreto do Lula para aumentar o IOF. Mas os deputados fizeram isso porque eles são bonzinhos e agora eles estão olhando com peninha do povo que está pagando muito imposto. Você acha que é isso? É óbvio que não. Eles derrubaram por 2 motivos. O primeiro motivo é claramente a fragilidade do Lula, da imagem do Lula. Todas as pesquisas mostram o desastre da imagem do Lula e eles não querem associar a sua imagem com a imagem do Lula, né? Eles querem distanciar a sua imagem do Lula, por isso que o segundo motivo é exatamente isso. Eles não querem largar o osso, por quê? Porque ano que vem tem eleição. E como eu falei, eles não querem que a sua imagem esteja associada de alguma forma a esse absurdo que está acontecendo no nosso país, na economia do nosso país. Mas será que não é tarde demais, hein, deputados? Ou vocês acham que o brasileiro tem memória curta? Eu acredito que o brasileiro tem memória curta. Mas essa foi uma derrota muito dura para o Lula, porque o Congresso mostrou que tem uma força, que coloca o governo Lula contra a parede, podendo até avançar em pautas muito perigosas para o Lula, como um possível pedido de impeachment, que tem sido ventilado em alguns locais lá em Brasília. E por conta disso, o Lula teve que recorrer ao todo-poderoso Alexandre de Moraes. Acabou de ser divulgado que o Xandão vai defender o governo Lula contra a derrubada da alta do IOF pelo Congresso. E no nosso conteúdo de hoje, você vai entender os desdobramentos dessas ações e como tudo isso, obviamente, impacta diretamente na sua mesa. Bom, meus amigos, vamos lá para o giro das informações. O que está por trás dessa derrubada do IOF, com o STF entrando na briga a favor do aumento do imposto, não tem nada a ver com o imposto em si. Porque o imposto, o governo vai lá, cria um outro projeto, derruba alguns benefícios, né? Derruba uma isenção fiscal aqui, outra ali, e ele consegue arrecadar mais porque o que está por trás dessa narrativa é que o governo precisa equilibrar as contas públicas. Mas se o IOF foi derrubado pelo Congresso, paciência, vamos trazer um outro projeto, vamos derrubar uma isenção aqui, outra ali, que não precisa passar pelo Congresso, a gente consegue arrecadar mais e equilibrar as contas públicas. Mas o que chamou a atenção do governo foi justamente o Congresso ter peitado o governo Lula, ter peitado o Lula, o decreto do Lula e pior, ter ganhado. Há mais de 30 anos, o Congresso não derrubava um projeto, por decreto do presidente para aumentar imposto. E governo nenhum, meu amigo, fica confortável com um Congresso forte demais. Nessa matéria, que acabou de sair no dia 1º de julho de 2025 em todos os portais, o governo vai recorrer na justiça contra a derrubada do IOF, diz a Advocacia Geral da União. O Congresso aprovou a derrubada do aumento do IOF, imposto sobre empréstimos e operações de câmbio, que impacta diretamente o bolso tanto da população
população brasileira, dos consumidores em geral, como também das empresas. Sem a alta do imposto, o governo terá de anunciar um novo bloqueio ou um novo corte de gasto, eles não vão cortar gasto mesmo, a gente já sabe disso, ou o aumento da arrecadação, provavelmente eles vão seguir por esse caminho, para equilibrar as contas públicas e buscar a meta fiscal desse ano, que todo mundo já está careca de saber que eles não vão conseguir bater essa meta fiscal. Essa matéria, que também acabou de sair aqui na Gazeta do Povo, diz que Lula reforça a dependência do STF para governar e tensão com o Congresso cresce. E tá lá o Lula junto com Alexandre de Moraes. A decisão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar validar o decreto presidencial sobre o aumento de imposto sobre as operações financeiras reforça a dependência de que o executivo tem do judiciário, ou seja, depende do judiciário para governar. A ação fez a relação com o Congresso se deteriorar, com a oposição declarando guerra ao governo e o presidente da Câmara, o Hugo Mota, evitando responder tentativas de contatos líderes governistas. E a Advocacia Geral da União anunciou a intenção de recorrer ao STF para manter a alta do imposto que havia sido derrubada pelo Congresso na semana passada. O cientista político, o Paulo Kramer, enxerga na manobra da AGU mais uma evidência da dependência crescente do governo em relação ao judiciário. Abre aspas para o Kramer: na medida em que a popularidade do governo se desidrata, sua dependência em relação ao STF só aumenta. E, obviamente, o Congresso entendeu esse recado, entendeu que a popularidade do Lula tá, se deteriorando a cada dia que passa e eles não querem vincular a sua imagem de forma alguma ao Lula. E tudo que vier de projeto do Lula, principalmente de aumentar imposto, eles vão barrar. A oposição ao governo, obviamente, classificou a ação como uma afronta inaceitável e agora trabalha para promover um isolamento ainda maior dos governistas no Congresso, ou seja, mais lenha nessa fogueira. Abre aspas para o líder da oposição na Câmara. Trata-se de mais uma tentativa autoritária do governo Lula de judicializar um tema eminentemente político, tentando impor pela força do judiciário aquilo que perdeu no voto, de forma ampla e transparente dentro da Casa do Povo. Ao fazer isso, o governo declara guerra ao Congresso Nacional, disse o deputado Luciano Zucco, do PL, líder da oposição na Câmara. Uma coisa é certa, meu amigo, quando os três poderes estão brigando entre si, significa que é algo positivo para a nossa população. Agora, como estava antes, com meio que um complô com o executivo, o judiciário e o legislativo de mãos dadas para ferrar com a população brasileira, deixando a economia brasileira chegar no momento que chegou hoje, uma economia quebrada, com juros nas alturas, com a inflação, nas alturas, com as famílias brasileiras quebrando, inadimplentes, com as empresas brasileiras também quebrando em massa, e empresas internacionais que poderiam investir aqui no nosso país, por conta dessa insegurança jurídica que existe no nosso país, ninguém quer vir para cá. Esse complô entre os três poderes só ferrou com o nosso país. Agora que o Congresso percebeu que a imagem do Lula só se desmonta, agora eles não querem mais associar sua imagem com o Lula. Claro que não, porque ano que vem tem eleição. Eles querem aumentar o número de parlamentares e ninguém quer largar o osso. E essa ruptura deixou o governo Lula, obviamente, desesperado, porque quando um Congresso Nacional ganha muita força para chegar ao ponto de derrubar um decreto presidencial, significa que o Congresso pode avançar com outras pautas muito perigosas para o governo, como, por exemplo, um possível pedido de impeachment. E logo após o pronunciamento da AGU, aconteceu o que todo mundo já imaginava que ia acontecer. Para surpresa de 0 pessoas, Moraes será o relator de ação da AGU contra o Congresso Nacional, trazendo de volta esse aumento de imposto, esse aumento do IOF. O processo foi enviado automaticamente para o gabinete do ministro, porque ele já é relator de outras 2 ações sobre o tema. Ou seja, o Alexandre de Moraes entrando para atuar aqui ao lado do governo, a favor do governo, para aumentar os impostos numa discussão que deveria estar acontecendo nesse momento, justamente no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional disse que esse projeto para aumentar o IOF vai prejudicar a vida da economia do nosso país, das famílias brasileiras, o Lula deveria ter acatado, buscado uma nova alternativa para levar novamente para o Congresso debater, e se o Congresso aprovar, aí sim entrar em vigor com a assinatura presidencial. Agora, o que tem acontecido recorrentemente é justamente essa parceria do governo Lula com o judiciário. O próprio presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, ela falou exatamente isso. O lugar do IOF ser discutido não é no Supremo, diz o presidente da OAB de São Paulo. Leonardo Sica defende que, embora a Constituição Federal
permita que o STF atue na discussão do imposto, ela prevê também regras de autocontenção. Vamos ouvir um trechinho aqui do presidente da OAB de São Paulo. O protagonismo que o Supremo assumiu em questões políticas é inegável. Os próprios ministros reconhecem isso, seja porque o Supremo é provocado a se posicionar em disputas políticas, seja porque acabou tomando decisões que têm efeitos políticos práticos e acabam sendo contestados por este ou por aquele lado. Nesse aspecto específico, qual é a percepção do senhor de como o Supremo está disposto a enfrentar esta situação, a debater esta situação e tratar daquilo que muitos dos seus integrantes ou dos integrantes aposentados reconhecem, que é necessária uma autocontenção do Supremo por ser, como diz a Constituição, o último dos três poderes. A Constituição não por acaso trata em legislativo, executivo e judiciário. O Supremo Tribunal Federal tem o papel de defender a Constituição, tem o papel de defender a nossa democracia e fez isso com firmeza nos últimos anos, mas esse alargamento de competências do Supremo faz mal à Corte, né? Os ministros que estão aqui conosco, o ministro Alan Grace, o ministro César Peluso, estão consoante. A ministra Carmen Lúcia deu uma entrevista no dia seguinte, endossando a ideia da OAB São Paulo, saiu inclusive na CNN. A última notícia que eu vi aqui no seu noticiário que o IOF vai ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Legislativo e o Executivo estão decidindo sobre imposto, uma questão política, uma questão importante que nós já vimos que vai terminar no Tribunal. Não é que não é o lugar para ser discutido isso. Não é, isso faz mal ao Tribunal, isso politiza o Tribunal. Por um lado, a gente tem uma Constituinte que permite isso, é verdade, o Supremo Tribunal Federal faz isso porque a gente tem uma Constituição que prevê tudo, mas a nossa Constituição, o nosso sistema também prevê regras que a gente chama de, como você falou, de autocontenção, justamente para otimizar o trabalho do tribunal. Os ministros reclamam muito, que são milhares de processos, que tem um excesso de processo, que não conseguem julgar, que tudo precisa ir para o plenário virtual, que eles não conseguem analisar, e é verdade. Então, se tem um excesso de processos lá, a gente precisa reduzir. Bom, meus amigos, a derrubada do IOF foi só a pontinha do iceberg, foi só uma faísquinha do que está acontecendo no nosso país, porque o que está em jogo agora não é somente a criação de mais um imposto, como você viu aqui ao longo do nosso bate-papo, mas sim o papel de cada representante do poder na República. E mais do que isso, quem de fato manda no Brasil? Quem que você acha que de fato manda no Brasil? Deveria ser o povo, né? Mas o povo é sempre jogado para escanteio e é exatamente o povo que acaba pagando a conta de toda essa loucura que acontece no nosso país. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião, o que você acha disso tudo? Do governo recorrendo ao STF contra o Congresso por conta da derrubada de um aumento de imposto, hein? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa, enquanto a gente ainda tem canal aberto aqui livremente na internet. É extremamente importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, o que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, meu amigo. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa do WhatsApp, se você gostou do nosso conteúdo. Deixe seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.